Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos caríssimos, sabei que pela misericórdia de Deus, assim como nos alegramos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também vos anunciamos a alegria da ressurreição do mesmo Jesus,
nosso Salvador. No dia 18 de fevereiro, iniciareis o jejum da Sacratíssima Quaresma com a quarta-feira de cinzas. No dia 5 de abril, celebrareis com alegria a Santa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 17 de maio, ocorrerá a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 24 de maio, a festa de Pentecostes. No dia 4 de junho, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No dia 29 de novembro, será o primeiro domingo do advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Querido Padre Danilo, querido povo socorrense desta querida comunidade, hoje com toda a igreja, nós ainda estamos vivendo um dos mais belos tempos litúrgicos, que é o tempo do Natal. Um tempo muito rico, um tempo muito forte, como nos ensina a igreja, onde nós somos convidados a olhar sempre para o menino Deus, a olhar sempre para o presépio, para a pobre manjedoura, e mais uma vez ter a certeza do amor de Deus por cada um de nós. E dentro deste tempo tão rico, que é o tempo do Natal, nós estamos celebrando, nós estamos vivendo hoje uma grande solenidade, a segunda maior solenidade deste tempo litúrgico, que é a solenidade da Epifania do Senhor. Um Deus que nos ama, um Deus que se manifesta, como bem lembrou o nosso pároco, nos ritos iniciais, um Deus que se manifesta a todas as nações. Viver este tempo do Natal, como eu já disse, é viver esse amor de Deus por cada um de nós. Um Deus que, na sua liberdade, um Deus que, por amor, assume a natureza humana. Um Deus que se encarna. Por isso que celebrar o Natal e viver o tempo do Natal é recordar, sobretudo, um dos mais belos mistérios da nossa fé, que é o mistério da encarnação. Um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que está no nosso meio, um Deus que vem para a história, um Deus que é o Deus da história. Por isso que o profeta Isaías o chamou de Emanuel, ou seja, aquele que está conosco. Celebrar o Natal, eu insisto, celebrar esse tempo é celebrar a encarnação, é celebrar este amor. E hoje, na Epifania do Senhor, o Evangelho, melhor dizendo, a liturgia de hoje, nos apresenta esse Deus que se revela não somente a um povo escolhido,
não somente ao povo de Israel, não somente à raça eleita, mas um Deus que se revela, um Deus que se manifesta a todos os povos, a todas as nações, e posso dizer ainda a todas as gentes. Não sei se vocês se recordam, mas na noite do Natal, o Evangelho nos apresentava o nascimento de Jesus. E neste dia, os primeiros que foram ao encontro do menino Deus na pobre manjedoura, os primeiros que foram adorá-lo, foram os pastores. Santo Agostinho diz que primeiro ele se revelou ao povo eleito, primeiro ele se revelou ao povo de Israel, primeiro ele se revelou àqueles que estavam ali, por isso a presença dos pastores. E na liturgia de hoje, no evangelho de hoje, nós vamos nos deparar com 3 figuras importantíssimas que nos ajudam a viver bem esta solenidade, a compreender bem esta solenidade, que é justamente os 3 reis magos. Aqueles que, como nos ensinou a liturgia, a palavra de Deus, aqueles que vieram do Oriente, ou seja, aqueles que vieram de longe, aqueles que estavam distantes, aqueles que não faziam parte do povo eleito, aqueles que eram considerados pagãos. Um Deus que foi profetizado por todo o povo de Israel, agora se decide mais uma vez, por amor a cada um de nós, se revelar a todas as gentes, inclusive aos pagãos. E por que eu disse que a figura desses 3 reis nos ajudam a compreender esse tempo do Natal, nos ajudam a compreender a Epifania do Senhor, esta solenidade de hoje? Porque eles confiaram em Deus, porque eles acreditaram naquilo que Deus tinha para eles, e eles foram ao encontro do menino Jesus. Vejam só que bonito. Eles recebem um sinal, que é a estrela, eles acreditam nesse sinal, eles deixam tudo que eles tinham, tudo, não se preocuparam com as diversidades do caminho, se assim eu posso dizer, pegaram os melhores presentes e foram ao encontro do menino Deus. Eles confiaram, eles acreditaram, eles deram o melhor. E assim que nós devemos ser perante Deus, nós devemos confiar, nós devemos acreditar e nós devemos ir ao encontro de Deus. E eles apresentam ao menino Deus 3 presentes: o ouro, porque eles reconhecem que aquele menino de fato é o rei do universo, o rei que veio para nos salvar, o rei que veio para estar no nosso meio, não um rei como Herodes, orgulhoso, soberbo, prepotente. Por isso que eles oferecem um ouro, porque eles sabem que aquele menino é o verdadeiro e único rei da terra. Como eu disse, aquele que veio para nos salvar, para estar em nosso meio. Depois eles oferecem um incenso, porque eles reconhecem que aquele menino é Deus. Eles reconhecem que ali naquela pobre manjedoura, no meio dos animais, eles reconhecem que aquele menino é Deus, que ali se tem uma divindade.
E por fim, eles oferecem a mirra, porque eles reconhecem que aquele menino, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também se fez homem. Reconhecem o grande mistério da encarnação. Por isso, esses 3 presentes. Chegando lá, como nos diz o Evangelho, eles adoraram o Senhor, se ajoelharam e adoraram, contemplaram, estavam ali. E o mais bonito do Evangelho de hoje, particularmente para mim, são os últimos versículos, quando o evangelista vai dizer: avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. E aqui eu já parto para a parte final desta homilia. Aquele que faz um encontro verdadeiro com Deus, aquele que escuta o Senhor, aquele que acredita nos seus sinais, aquele que vai ao encontro, aquele que adora, aquele que oferece o melhor para o Senhor. Depois de toda essa experiência, sempre trilha um novo caminho. Aquele que vai ao encontro do Senhor muda de vida, não retorna pelo mesmo caminho. Olha que bonito. Por isso que eu disse e reforço que essas 3 figuras, esses 3 reis, nos ajudam muito a compreender a solenidade de hoje, esse tempo do Natal. Que possamos, de fato, sobretudo no dia de hoje e também nesta semana, olhar mais para o presépio, olhar mais para o menino Deus, olhar mais para a manjedoura, adorá-lo, oferecer para ele, oferecer para a nossa comunidade aquilo que nós temos de melhor. E o mais importante e o mais belo de tudo isso, mudar de vida. Sempre buscar ser uma pessoa melhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.